mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus, oh glória a Deus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus, oh glória a Deus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações o rei da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus, oh glória a Deus, glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido aqui a nossa irmã Roberta para ler a palavra e orar. Amém. Glória a Deus. Saúde da igreja na paz do Senhor. Eu vou estar lendo em Abacuque 3, do 17 adiante. Abacuque 3, 17 adiante. Amém? Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas
e me faz andar nas alturas, para o cantor-mor e para os meus instrumentos de música. Amém? O 18 diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Muitas vezes passamos por situações que a gente fala não vai dar certo, não vou conseguir, mas o Senhor diz: todavia me alegrarei. Mesmo situações difíceis, todavia me alegrarei. Aqui fala, ó, ainda que a figueira não floresça, não dê frutos, eu me alegrarei. Às vezes vem um vento em nossas vidas de tristeza, de decepções, mas depois vem o vento da bonança, o vento da prosperidade, o vento que Deus derrama ali o bálsamo da sua unção, de tudo. Então, mesmo neste vento ali de tristeza, nós devemos o quê? Se alegrar. Porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, daqui a pouco, a gente não sabe, mas Deus sabe. Não é verdade? Então estamos ali, ó, me decepcionei com isso, estou passando por isso. Se alegre no Senhor, fala: Senhor, eu sei que está passando esse vento, mas obrigado, eu sei que eu vou vencer e daqui a pouco eu vou estar no vento ali que o Senhor vai me dar de bonança. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Vamos estar apresentando as pessoas que estão enfermas, né? As pessoas, lembre-se daquelas que não estão vindo por algum motivo. Vamos orar pelas nossas famílias, né? Vamos orar também pela família do pastor Temer, que está passando por um momento de luto. Vamos estar orando por aquela família, né? Porque é um momento agora de dor, um momento difícil. E a gente só pode fazer o quê? Orar por elas. Porque ele já descansou no Senhor, né? Então agora vamos orar pela família. E vamos orar por aquelas pessoas que você se lembra da sua família, por salvação, por cura, por libertação. Ore. E ore por você também. Se lembre e fala: Senhor, estou aqui. Vou, né? Ore, faça o pedido que você está precisando, que o Senhor conhece o seu coração. Vamos orar? Senhor, meu Deus, estamos, Senhor, mais um dia diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor possa estar nesta hora, meu Deus, visitando, Senhor, as pessoas enfermas. Que o Senhor possa estar, Senhor, dando a cura. Pai, o Senhor esteja também, Senhor, dando forças àquelas pessoas que estão, Senhor, sem. Renova, Senhor. Ó Deus, o Senhor esteja dando força para que esteja, Senhor, lutando contra as divindades do mal, Senhor. Ó meu Deus, eu te apresento a cada família daqui desta igreja, meu Deus, a cada parente. Que o Senhor possa, Senhor, estar neste momento agindo, Senhor, quebrantando toda a obra do inimigo, toda a palavra contrária, Senhor, todo o vício. O Senhor esteja dando libertação, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a todas as famílias, que família é o teu projeto, Senhor. Ó Deus, que nenhum mal chegue à casa de nenhum irmão aqui, meu Deus. Pai, prospera, Senhor, celeiros. O Senhor esteja abençoando o trabalho de cada um, meu Deus. Ó Deus, nós te damos, Senhor, nosso melhor louvor, nossa melhor oração. Ó Deus, receba, Pai. Neste momento, Senhor, esteja visitando, Senhor, aquela família que está enlutada, Pai. O Senhor possa estar dando conforto ao coração deles, meu Deus. Ó Pai, o Senhor esteja com eles neste momento difícil, Senhor, de dor. Ó meu Deus, o Senhor conhece, Senhor, todas as nossas petições, meu Deus. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão tristes, que os corações estão quebrantados, meu Deus. Ó Pai, o Senhor esteja entrando com o bálsamo da tua unção, da tua cura, meu Deus. Pai, nós não conhecemos o coração aqui de cada um profundo, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que cada um precisa nesta hora, Pai. Ó Deus, o Senhor esteja, Senhor, agindo no problema de cada um, na causa de cada um, meu Deus. Realizando sonhos, meu Deus.
Nós pedimos, Senhor, que nesta hora que caia por terra toda obra do inimigo, Senhor, toda palavra, todo olhar, que caia por terra no nome de Jesus. Porque nós servimos um Deus poderoso, Pai, um Deus de milagres, um Deus que faz o impossível, Senhor. Ó Deus, o Senhor é grande, o Senhor faz maravilhas. E que possamos, Senhor, sair a este mundo falando o quão o Senhor é maravilhoso, o quão o Senhor nos ama, Senhor. Ó meu Deus, eu só tenho a te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Eu te agradeço por essa igreja, por cada irmão, Senhor. O Senhor esteja abençoando a eles grandemente, meu Deus. Abençoa o ministério de cada um. Abençoa esses jovens, Pai. Meu Deus, abençoa essas crianças. O Senhor esteja blindando ele contra este mundo, Senhor Jesus. Ó, Pai, abençoa as irmãs, os irmãos, Senhor. Abençoa, Pai. Derrama, Senhor, ricamente graça sobre a vida de cada um, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor. Receba nesta noite o nosso melhor culto, Senhor. Nosso melhor louvor a Ti, Senhor. Ó, Deus, nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nossas irmãs estão com oportunidade, amém?
Aleluia. Nosso Deus é adorador, né? Eu vou estar dando aqui a oportunidade para a Lara. Amém? Ela vai cantar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Isso aí, irmã. Ela vai cantar. Ela quer cantar. Deixa ela que eu canto de novo. Ai, Jesus. Amém, Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Eu queria dar oportunidade para as crianças. Como não tá? Você não quer? Lara. Lara está com a oportunidade de ler a palavra. Salve a igreja na paz do Senhor. Eu vou ler em Salmo 62, do 1 ao 8. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com boca bendizem, mas nas suas estranhas maldizem. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiarei nele, ó povo, em todos os tempos. Derramarei perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, aleluia. Eu quero estar chamando aqui a Pietra também. Logo em seguida vai ser o Everton. Se prepare aí, amiguinho. Amém? Salve a igreja capaz do Senhor. Amém. Eu vou ler Salmo 103, 2. Bendizarei a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus bens e benefícios. Agradeço a oportunidade. Amém, aleluia. O Everton. Amém. Vamos ver a palavra das crianças, né? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou ler o Salmo 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixar influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assentar na reunião dos zombadores. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os jovens estão com oportunidade, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo
tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar para aquele céu azul, pede ao Pai que nos dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Oh, o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Glória a Deus, aleluia. Queria estar convidando aqui a irmã Juscelia para falar de Deus, falar, cantar, dar um testemunho. Deixa Deus usar ela, amém, irmão? Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler alguns versículos. Encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 1. A partir do versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do 7, que diz assim: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra
dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, bens e honra, quais não tem nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Amém? E nesta noite o Senhor manda te perguntar. Se o Senhor falasse contigo agora, nesta noite, pedes o que tu queres, o que você pediria a Deus? Aleluia. Não esquece, irmãos, que tudo que nós pedimos tem que ser para a honra e glória do Senhor. Peça algo para o Senhor, mas não prometa fazer aquilo que você não irá fazer. Não deixe o orgulho, não se exalte com aquilo que o Senhor te der. Peça com sabedoria, e sabendo que você irá usar aquilo que Deus te der, para que o nome dele seja glorificado. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. O que a gente vai pedir para Deus, né? Isso aí. Eu queria estar chamando a irmã Leide. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória para Ele, irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Gostaria de ler com os irmãos aqui Marcos, capítulo de número 15. Versos 21, diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufe, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Irmãos, a gente leu aqui que Simão, ele vendo Jesus ali naquele momento, caminhando até o Gólgota, ele fica com compaixão e se oferece para carregar a cruz, que era de Jesus. Foi isso que a gente leu? Não, irmãos. Os soldados romanos fizeram com que aquele homem carregasse a cruz. Em outras versões vai dizer que obrigaram, porque Jesus não suportou a cruz. Então a gente prega dizendo que Jesus tudo suportou, né? Acabaram de louvar. Mas os nossos, irmãos, os meus e os teus pecados foram tão pesados que ele não suportou o peso da cruz. E por que ele não suportou? Porque ele estava ferido, ele estava machucado, ele estava sangrando. Só, irmãos, que Cirineu não levou a cruz para Jesus, ele ajudou a carregar a cruz. Sabe por que muitas vezes a gente está tão cansado e fadigado, irmãos? Porque nós queremos carregar um fardo que não é nosso. E eu gostaria de fazer uma ilustração e queria chamar a irmã Juscelia aqui na frente. Posso usar? Traga o que Vormicê tem aí do lado, por favor. Irmã Silvana, traga tudo que você tem aí. A bolsa. Os irmãos vão entender. Põe a bolsa do lado. Irmã Silvana, dá para ela. Louvado seja Deus. Pode dar a Bíblia também, irmã Silvana? Posso usar? É mais ou menos o que fizemos com o pastor, mas eu acredito, irmã, dessa sacola aí, Mayra, eu acredito que o pastor não está carregando fardo de alguém, né? Alguém mais tem bolsa aí?
Empresta aqui, irmãos. Empresta aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, quando Jesus ele aparece ali e fala para Jeremias descer a casa do oleiro, ele, irmãos, não queria falar com Jeremias, ele queria mostrar para Jeremias. Aí eu te pergunto, irmã Juscelia, está pesado? Está mesmo, irmã? Está difícil, né? Esse jugo não é o de Jesus, irmã, porque o jugo de Jesus ele é leve e suave. Isso aqui está pesado? Tá? Está pesado, irmã Juscelia, mas não é seu, é das irmãs. Esse aqui também está pesado? Por que a irmã está carregando a pasta das irmãs? É da irmã Gil. É ela que tem que carregar. De quem é essa Bíblia, irmãos? É da irmã Silvana, é da irmã Gilda. Isso aqui é de quem? Está carregando o fardo dos outros, minha irmã. Está carregando aquilo que não é teu, minha irmã. É por isso que está tão pesado. Isso aqui é da irmã Leide, minha irmã. Por que você está carregando o meu fardo? Carrega só aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, minha irmã. Esse aqui é teu. Tu viu como é mais fácil tu andar somente com aquilo que é teu, mulher. Olha aqui para dentro de ti, mulher. Tu está ficando enferma, carregando um fardo que não é teu. Assim diz o Senhor para ti nessa noite. A partir de hoje, tu vai pôr a mão somente onde eu te mandar. Assim diz o Senhor. Irmãos, para completar, em Gálatas 6, 2, diz assim, que devemos carregar o fardo um dos outros para que cumpra a vontade de Jesus. Mas lá embaixo, irmãos, no próprio Gálatas 6, 5, Paulo ele vem nos dizer que cada um deve levar o seu fardo. Então, minha querida, ajudar é diferente de querer carregar nas costas. A irmã entende o que o Senhor quer falar contigo nessa noite, irmã? Amém? Então, assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, viu? Hoje Deus está falando, gente, está falando. Eu queria dar a oportunidade para a irmã Estela, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós não devemos carregar fardo de ninguém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Vou ler aqui em Salmos 46. Amém? Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filhos do homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá o pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria estar chamando a irmã Leonilda para estar orando aqui para as ofertas. E a Grazi vai estar louvando ao Senhor. Amém? A Milena pode colher as ofertas, Milena? Amém? A irmã vai. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar para que Deus abençoe cada um que vai ofertar, e aquele que não tiver, Deus abençoe da mesma maneira.
Maravilhoso Deus eterno, leva os meus pensamentos agora no trono da graça, Senhor, para apresentar os teus filhos que vão ofertar a tua casa, ó Pai. Abençoa, meu Deus, multiplicando, Senhor, no lares deles, Senhor, tanto o alimento como o dinheiro, tudo aquilo que eles precisarem de aumento, só Tu podes, Senhor, aumentar, porque Tu é um Deus que tem contemplado o coração dos Teus filhos, e assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Salve da igreja com a paz do Senhor. Eu vou louvar um louvor e peço que a igreja me ajude. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Eu queria deixar aqui um versículo que está em Samuel, para a meditação das irmãs, né? Dos irmãos, que está Samuel 2:2, que fala assim: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra que fala, né? Que não há outro santo
que nem o Senhor, né? E a rocha, que é o nosso Deus, que nos sustenta todos os dias. Amém? E as irmãs estão com oportunidade. Amém? Teu coração já fraco e cansado de duras emoções. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova a sua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar o seu milagre chegar. Aleluia. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova a sua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu plano vai cessar. No silêncio tem que adorar o teu milagre chegar. No silêncio Ele prova a sua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu plano vai cessar. No silêncio tem que adorar. Teu milagre chegar.
Irmãos, eu estava ali e Deus está me incomodando com algo. Eu quero que todo mundo se reúna com a sua família. Eu não sei o porquê, mas vamos fazer uma oração pelas famílias? Eu estava ali, ele estava me incomodando. Reúna as famílias. Vamos estar se reunindo com a nossa família? Eu não sei o que Deus quer falar com a família, mas vamos estar reunindo? Vamos estar fazendo essa oração? Aqueles que estão só, adote alguém, adote uma família. Amém? Vem, irmão José, também. Fica ali, ó, com os irmãos ali, né, que é mais perto da porta, ó. Isso. O pastor vai estar orando. E apresente a sua família no altar de Deus. Aquelas pessoas que não vêm na igreja, que são seus parentes. Eu não sei, gente, de verdade, apresente a sua família. Porque Deus quer fazer algo grandioso nas famílias. Eu não sei se que alguém está necessitando de alguma coisa, mas entregue seus medos, suas preocupações a Deus, da sua família. Porque eu creio que Ele vai fazer grandes coisas nas nossas famílias. E neste momento você vai apresentar a sua família. Então entregue todos os componentes da sua casa agora perante a Deus. Amém? Vamos estar orando? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Pai. Neste momento, Senhor, colocamos nas Tuas mãos, colocamos em Tua presença, Pai, as nossas famílias, Senhor. Pai bondoso, eu te peço, Senhor amado, nesta hora, em primeiro lugar, Senhor, abençoa a minha família, Pai, a minha esposa, a minha filha. Pai bondoso, que possamos, Senhor, cada dia estarmos, ó Pai, no centro da Tua vontade, Senhor. Que possamos, Senhor amado, cada dia estarmos fazendo a Tua obra com amor, com dedicação, ó Pai. Senhor, continue nos ajudando. Continua, Senhor meu Deus, nos livrando, Senhor, de todo mal. Continua, Pai amado, prosperando, Senhor, a nossa família. Pai bondoso, eu te peço, Senhor, nesta hora, Pai de encontro, Pai querido, a cada família, Senhor, desta congregação. Pai Santo, o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade, ó Pai, de cada um, Senhor. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai amado, e te pedimos, Senhor, a Tua graça. Te pedimos, Pai amado, as Tuas misericórdias, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor, ó Pai. Pai querido, que cada família, Senhor, possa ser restaurada, possa ser avivada, abençoada, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Oh, Jesus querido, abençoa, Pai amado, aleluias, cada criança, cada jovem, cada irmã, cada irmão, Senhor. Abençoa, Pai amado, a família Palmares. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, nesta hora. Pai bondoso, derrama, Senhor, das Tuas bênçãos, ó Pai. Pai bondoso, que possamos, Senhor, verdadeiramente, ó Pai querido, estarmos fazendo tudo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, é o que te pedimos, Senhor, nesta hora, nos livra, Pai amado, de todo mal, Pai bondoso, que possamos, Senhor, estarmos cobertos, ó Pai amado, aleluias, pela Tua proteção, Senhor, que possamos estar, Senhor amado, no centro da Tua vontade, meu Pai. Continua conosco, Jesus, é o que nós te pedimos, ó Pai, e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi muito bom, né, orar pela família. Tá.
Eu queria chamar aqui a Irã, a preleitora da noite. Né? Eu queria estar chamando o irmão Edson para estar orando por ela, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, todos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, fiquemos de pé uma vez. Falar com Deus sempre reverência é bom. Precisamos nos impor mais em reverência, né, irmãos? Somos muito preguiçosos, fala a verdade. Se deixar, vamos fazer deitado da próxima vez. Precisamos nos reverenciar mais diante de Deus, nos impulsionar a ser mais reverentes. Pede para Deus falar com você. Irmão, uma palavra desde o começo do culto, da que foi lida, do que foi cantado, a palavra escassez entrou no meu coração. E tudo que eu ouvi falar sobre escassez, Deus tem a direção, eu tenho certeza disso. Mas Ele também é o Deus que supre a escassez. Pai Santo e Eterno, te louvamos tanto, Senhor, porque Tu és maravilhoso e és digno de toda adoração, Pai. Pai amado, mais uma vez nós te pedimos, inclina Teus ouvidos agora, Senhor. Ouve a voz da oração dos Teus filhos que clamam e suplicam. Senhor, que elevam a Ti suas vozes, Senhor, de alguma maneira que só o Senhor sabe, em lágrimas que só o Senhor interpreta, de formas que só o Senhor entende. Mas olha, Deus, nós te pedimos, fica conosco mais um pouquinho. Senhor, suporta-nos, ó Deus, neste momento, mais um pouquinho, Pai, e que te pedimos, usa a vida da tua filha, usa a vida da tua serva com audácia, com sabedoria, com entendimento, com graça, Senhor, mas usa, Senhor, para falar com cada um dos teus filhos nesta noite, usa seus lábios, Senhor, usa suas mãos, seus pés, Senhor, derrama sobre ela a porção dobrada do teu Espírito, a virtude da tua graça, o conhecimento da tua palavra, e ministra em nossos corações, Senhor, suplica da vida. Ei, Senhor, renova, restaura, levanta o caído, põe de pé o prostrado, dá graça nesta noite, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos a liberdade para usar a vida da tua filha, para falar conosco da forma que o Senhor achar que deve fazer. Faça, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmão Edson, há uma provisão de Deus no tempo de escassez. O irmão falou isso aqui agora. Aqui, ó, o que vai ser ministrado essa noite. Eu saio da igreja, na paz do Senhor. Pode sentar, irmãos. Ajuste os cintos. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Há uma bondade e há um favor do Senhor nesse lugar, irmã Roberta. Não foi em vão esse pedido de oração pelas famílias. É uma resposta também do que vai ser falado aqui hoje. Em todo o tempo, o Senhor foi falando desde o início sobre escassez, né? O profeta, né, Abacuque falou que ainda que não haja fruto na videira, e foi falando, né? Mas em que em todo tempo, todavia ele adoraria ao Senhor. Nós louvamos que ainda que não haja peixes no mar, que não haja estrela no céu, né? Que o sol venha escurecer, o nosso Deus, ele permanece fiel. A Lara louvou sobre Jó, como pode ainda adorar quando ele já não tinha mais motivos para aquilo. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é fiel. O Senhor, ele vai preparando o caminho para a gente, né, irmã Leide? Eu recebi convite hoje, né, Roberto? Depois eu te pego para ministrar. E mais uma vez o Senhor, ele fala comigo, confia em mim. Eu digo sim para Ele, porque não quero mais dizer não para os convites do meu Deus. Eu quero dizer não para muitas coisas nesse mundo, para muitas propostas. Mas para o Senhor eu quero estar sempre sensível ao chamado e dizer sim para Ele. Porque eu sei de onde Ele me tirou e o que Ele tem feito comigo, e o que Ele está fazendo comigo e através de mim. E como é bom o Senhor alcançar vida através de nós. Esse é o nosso maior presente, é o nosso maior troféu. É o Senhor nos colocar em lugares assim improváveis,
no meio de pessoas que não conhecem o Senhor, que conhecem a religião, os deuses deles, e fazem culto e fazem as melhores festas para servir a outros deuses, para servir aquela religião, aquelas entidades. E o Senhor me coloca em um lugar daquele e Ele me dá autoridade na palavra. E as pessoas ouvem e se calam e ainda falam assim: que bom que você é diferente. Que bom que você não faz exceção da gente. Mas por quê? Eu falo, eu não concordo. Eu sempre falo, eu não concordo, mas eu te respeito. Eu te amo porque quem me ama, Ele me amou primeiro. E Ele me ama e Ele ama vocês também. Então, o Senhor, Ele tem me levou para esse lugar. E Ele tem me dado autoridade naquele lugar. São grandes ataques. Eu até compartilhei com as irmãs aqui no Círculo de Oração, semana passada. Eu não tinha força para orar, e eu falei, quando eu não oro, eu não fico mentindo, não, eu estava orando, não tinha força para orar mesmo, nem um dia assim. E eu queria orar, eu sentava na cama e falava, não, vou dormir. E uma dessas noites eu tive um sonho, assim, era tipo uma visão mesmo. E naquele sonho tinha uma mulher, e ela me perseguia, e eu ia em um cômodo daquele lugar, e ela chegava, eu ia em outro, e ela chegava, e a feição dela era feia, aquele sorriso assim de zombaria para mim. E ela tinha umas faquinhas assim na mão, e ela lançava para me acertar, e quando ela chegava perto de mim, ela me cutucava com aquilo, e eu acordei daquele sonho, daquele pesadelo, né, digamos assim, atordoada, e eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso orar. E ali eu ajoelhei, eu não tinha uma palavra na minha boca, mas eu fiquei ali por um período ajoelhada, depois eu louvei, eu deitei, eu dormi. E na mesma semana o Senhor me visitou em sonho, e foi a coisa mais linda. Eu orava, enquanto eu dormia, eu orava em línguas, e era assim, umas palavras que eu nunca tinha falado, e no que eu ia orando, eu sentia meus pés saindo do chão, e eu ia subindo, e tinha uma menina que estava segurando assim minhas pernas, mas era tão intensa aquela oração que aquilo não me impedia de eu subir, eu ia subindo com ela, me segurando. E no que eu ia subindo, eu via um clarão do céu, como que o céu se abria, havia um clarão assim sobre mim, e eu recebi uma presença assim, eu recebi uma graça do Espírito Santo, um renovo do céu. Eu me senti forte novamente. E eu acordei ainda falando em línguas. E aí eu continuei orando. E o Senhor me renovou e me deu força. O Senhor é bom. O Senhor, Ele sempre me visita em sonhos. O Senhor, Ele fala comigo em sonhos. Eu falo, ai, Senhor, será que não é coisa da minha cabeça? Mas não, é tão real, porque depois Ele prova que é Ele na palavra. Então, eu amo o Senhor. Eu amo viver sobre a graça e a bondade dEle. E existe uma graça, existe uma bondade dEle aqui nesse lugar, nessa noite. E a palavra de hoje tem o tema, a bondade de Deus. Quando eu me deu, eu falei, e agora? O que é que eu vou pregar, meu Deus, hoje assim? Aí eu comecei a louvar. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. De todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. E quando eu cantei esse louvor, eu falei, eu vou falar da bondade de Deus. Aí eu comecei a abrir em Salmos, que fala muito sobre a bondade de Deus. E eu convido os irmãos para abrir comigo em Salmos 34, versículo 8. Aleluias. Santo Deus, aleluias. 34, versículo 8. Que diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado é o homem que nele confia. Aleluia. Ele nos convida a provar e ver a bondade do Senhor. E como que eu posso provar e ver que o Senhor é bom? Eu posso provar que o Senhor é bom desde quando eu me levanto até eu me deitar. Eu posso provar que o Senhor é bom. Porque o salmista vai dizer assim que eu deitei e eu dormi. E eu me levantei. Porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Clame ao Senhor, adore a Ele. Porque se me faltar palavras aqui, mas eu tiver adoração, eu tenho tudo. Porque se eu não conseguir falar, aleluia, glória a Deus, mas eu deixar a glória dele descer, aleluia, glória a Deus, sobre mim, e a igreja também poder sentir, poder glorificar o nome dele. E toda essa igreja, toda essa casa se encher da glória de Deus. Não esperando nada de mim, mas esperando tudo dele. Porque eu não tenho nada, mas ele tem tudo. Nunca foi sobre mim, porque eu não posso fazer nada. Sem ti eu nada poderei fazer. Aleluia, glória a Deus. Então eu dependo da bondade dele, eu dependo do favor dele, da graça dele, aleluia. E ela está sobre esse lugar. Para uma escassez, existe uma provisão. Para a escassez, existe uma bondade. Aleluia, glória a Deus. Ah, Senhor, me ajuda, Senhor, a ministrar aquilo que foi colocado no meu coração, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus. A Bíblia destaca a bondade de Deus como a manifestação constante do seu amor. Aleluia. A bondade de Deus é a manifestação do amor dele por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus poderoso. Salmo 145, versículo 9. Nós vamos passear aqui pela Bíblia. Porque eu falei, não dá para falar da bondade de Deus sem ler esses versículos, sem ler Salmos, porque Davi era muito fiel em falar dos benefícios do Senhor sobre a vida dele. Ele deixou registrado aqui para nós. Aleluia, glória a Deus. Salmo 145, versículo 9. Oh, Deus. Tenham paciência comigo que eu vou encontrar. Aleluia, glória a Deus, meu Deus. Vão glorificando o nome do Senhor. Vão provando da bondade dele enquanto eu me acho aqui. Não depende de mim, dependam do Espírito Santo. Bebam da fonte, da água que está disponível aqui. Um dia eu sonhei e eu vi as águas que desciam. Aleluia. E ela está disponível aqui hoje também. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. 45, versículo 9. Diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todos. São sobre todas as suas obras. O Senhor, ele é bom. O Senhor é bom para todos. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então, o Senhor, ele não é bom só para mim. Não é bom só para aquele que é bonzinho, não. Ele é bom para todos. Aleluia, glória a Deus. Só que tem uma diferença aí entre nós que estamos e que andamos com o Senhor e que procuramos fazer a vontade dele e aqueles que estão no mundo. O sol nasce para todos, a bênção do Senhor é para todos, mas para aqueles que ele ama, aqueles que
escolhe estar com Ele, mesmo nas dificuldades, há uma diferença, sabe por quê? Porque nós não esperamos só pela bondade dEle. Nós louvamos a Ele quando tudo está mal. Nós louvamos a Ele no tempo da escassez. Nós louvamos a Ele quando está tudo doendo aqui dentro. Nós escolhemos permanecer, mesmo quando tudo está mal. Nós escolhemos permanecer nele, porque nós entendemos que nós não vivemos só dos dias bons, mas nós entendemos que Ele está conosco em todo o tempo, no dia bom e no dia mau. Ele está conosco em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Quando tudo está bem, é fácil louvar. Nem sei se é assim, mas é assim. Me ajudem aí. Vem a desilusão. Ai, minha vida. Aleluia. Mas enfim, né? Quando a gente é amado, que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor, vem a desesperança, vem a ingratidão, vem o desamor. Adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele um louvor. Amém? Então, em todo o tempo. Então, há uma diferença entre nós e os demais, porque nós entendemos que nem tudo é bonança, mas que em todo o tempo o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus, o Senhor é bom e a bondade dEle dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Quero ler também em 1 Crônicas 16, 34. Aleluia. Se alguém encontrar primeiro do que eu, pode ler para mim, por favor. Então, louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, ela não dura só por um momento. A bondade do Senhor, ela não dura só por um momento. Não é só naquele momento que nós estamos desesperados e pedimos e algo bom nos acontece. Mas é em todo o tempo. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos e eu quero entrar um pouco aqui em uma palavra. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Aleluia. Eu quero falar de algumas pessoas que foram livres, obrigada, por causa da bondade de Deus. Que foram salvas por causa da bondade de Deus. Noé e sua família entram na arca. É Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Como que estava aquela geração? Perversa, fazendo tudo que desagradava a Deus. Então está aí a diferença que eu já falei. Aleluia. O Senhor olhou e viu um justo no meio daquela geração perversa. E o Senhor falou para ele: constrói uma arca entre você e a sua família, porque vai vir um dilúvio sobre a terra e vou acabar com todo esse povo, toda essa geração, com toda essa maldade. Aleluia. E ele obedeceu a Deus, ele construiu da maneira que o Senhor falou para ele fazer. E ele entrou na arca e foi salvo, ele e a família dele.
Aleluia. Porque o Senhor é bom. E ele olhou para um justo. Ele olhou para alguém que estava no meio de um mundo mau, de um mundo perverso, mas que escolhia permanecer em Cristo. É o que eu já falei aqui antes. A nossa diferença é permanecer nele. Aleluia, glória a Deus. E Noé fez isso. A Bíblia vai dizer que, por causa da bondade de Deus, homens foram livres de ser devorados na cova do leão. Tinha leões ali dentro, lançaram Daniel na cova. Mas não aconteceu nada com ele. Ele foi livre de ser devorado por aqueles leões. Isso foi por causa da bondade de Deus. Aleluias. Homens foram livres da fornalha de fogo. Havia uma fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente. E aqueles homens foram lançados ali para ser queimados. Mas por causa da bondade de Deus, eles foram livres da fornalha de fogo. Aleluia, glória a Deus, meu Deus. Por causa da bondade de Deus, Ruth pôde voltar. Aleluia, glória a Deus. Para Belém. Aleluia, encontrar o favor de Deus ali. E provar da bondade dele e da misericórdia. Porque há uma provisão de Deus no tempo de escassez. Quando faltou o pão aonde ela estava, ela voltou com Noemi. E ela era uma estrangeira. Ela voltou para aquela terra aonde falavam de Deus. E ela provou da bondade e do favor de Deus naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Por causa da bondade de Deus, Esther, aquele povo judeu tinha recebido decreto de morte. Mas ela se posicionou, ela ouviu o conselho do seu tio, que também temia a Deus e conhecia, e eles oraram e jejuaram. Aleluia. E por causa desse posicionamento, aquele povo foi salvo do decreto de morte. Aleluia. É assim que o Senhor faz. Oh, Jesus, meu Deus, o Senhor é bom, Pai, a sua bondade dura para sempre. Por causa da bondade de Deus, Raabe, Jericó, foi salva junto com a sua casa. Porque no meio daquele povo, daquela geração perversa, mais uma vez, tinha alguém que decidiu e que escolheu acreditar no que ela ouvia da parte do Senhor. Ela só ouvia, ela não conhecia. Ela conhecia de ouvir falar, mas ela escolheu acreditar em um Deus que fez o mar se abrir para o povo de Israel passar, que enviou as pragas no Egito, e ela foi ouvindo a respeito de Deus, a respeito do que Deus faz com o seu povo, que permanece nele. Ela decidiu, ela escolheu acreditar nesse Deus. Aleluia. E ela fez um favor para aqueles homens de Deus, guardando eles. E na hora da adversidade, o Senhor guardou ela e a família dela. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e a bondade dele dura para sempre. O Senhor é tremendo, o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Provai e ver que o Senhor é bom. Provai e ver que o Senhor é bom. Ele não olha para mim e para você. Ele não olha para a nossa falha, para o nosso coração, às vezes ingrato, para as nossas reclamações, nossos lábios, às vezes murmurador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque se Ele olhasse, nós seríamos consumidos pela ira dEle. Mas Ele é longânimo em misericórdia e em favor. O Senhor é bom. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Eu sempre falo assim, Senhor, me ensina eu te amar, mas eu te amar tanto, Pai.
eu te amar tanto, eu sei que eu nunca vou chegar ao nível do seu amor que o Senhor teve por mim. Mas me ensina a te amar, Pai, de uma maneira que eu possa transbordar, de uma maneira que as pessoas possam olhar para mim e ver o teu amor em mim, Pai. Peçam isso para o Senhor. Peçam isso e ainda é pouco, eu sei. Tudo que nós fizermos a respeito de Deus aqui na terra, tudo que a gente louvar, que a gente pregar, que a gente falar sobre Ele, a respeito dEle, evangelizar e cantar e falar e gritar. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso é pouco. Aleluia, diante da grandeza desse amor e dessa bondade que está sobre nós. Mas não cessamos de fazer isso. Uma coisa que eu gosto, que o irmão Edson, quando tem oportunidade, ele sempre fala, que ele está ali no hospital, né, cuidando dos pacientes, e sempre que ele tem oportunidade, ali ele está inculcando a palavra de Deus neles, aleluia, e muitas vidas ali foram alcançadas. Então, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê autoridade, que o Senhor nos dê sabedoria, aleluia, para falar dEle, e ousadia para falar dEle, sem ofender, mas amando as pessoas, aleluia. Mas amando e cuidando e sempre falando da verdade. Não concordando, mas também não ofendendo, aleluia. Mas mostrando o amor dEle por nós. Mas falando do nosso testemunho, daquilo que o Senhor já fez comigo e com você. Conte para alguém da onde o Senhor te tirou. Eu não sei se todos aqui nasceu, cresceu e permaneceu no Evangelho. Eu sei que eu cresci no Evangelho, mas um dia eu me desviei. Então eu fui para o mundo, então eu sei, eu posso contar para as pessoas o que o Senhor fez comigo, da onde Ele me tirou. Eu posso falar da bondade dEle. Eu posso falar, olha, que o Senhor estava assim, eu estava assim, de tal maneira que não estava feliz, parecia que não havia esperança para mim. Eu estava em um engano, mas olha o que o Senhor fez comigo. O Senhor me transformou, o Senhor me curou, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu família, me deu filhos. Eu louvo ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Um dia me falaram assim, você fala tanto que Deus é bom, não sei aonde. Falei, venha conhecer e descubra. Permita conhecer e descubra o quanto que Ele é bom e você nunca mais vai cessar de falar da bondade dEle. Jesus, nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando. Se cada um dos irmãos tivesse oportunidade aqui de, 10, 15 minutos para falar da bondade do Senhor, ainda faltaria tempo. Porque diz que a bondade dEle dura para sempre. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Mãe Irai, mas o dia mal. E quando o diagnóstico não saiu do jeito que eu pensei, e quando descubro uma enfermidade da minha família, é quando eu perco o ente querido, o Senhor continua sendo bom. Vem a hora da dor, do choro, mas o choro, ele não dura, ele pode durar uma noite, né? Assim, mas a alegria, ela vem pela manhã, porque há uma bondade do Senhor. Aleluia. Então, é normal passarmos pelas lutas, pelas provações, e chorarmos, e perder algumas coisas. Aleluia, e passar por alguns apertos, mas há uma alegria na manhã. Há uma bondade do Senhor, porque dura para sempre. E não se acaba. E não se acaba quando as coisas não saem bem. Não cessa. Aleluia. Não tem fim a bondade dEle. Oh, Senhor, eu não sei se os irmãos estão entendendo, recebendo essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas isso que o Senhor está trazendo aqui. Isso que eu estou trazendo aqui, irmãos, é revelação do Espírito Santo. Porque eu nem anotei muitas coisas hoje. Tem aqui uns versículos que foram anotados, e tem aqui um pequeno texto que eu vou ler no final. Mas é a direção do Espírito Santo mesmo. Porque eu quero provar e ver quanto o Senhor é bom. Eu quero provar e ver quanto o Senhor é bom. Aleluia. Quando eu não tenho nada para falar, e Ele vem com favor e graça do céu, e Ele me enche, eu falo. Aleluia, glória a Deus.
Aleluias. Oh, meu Deus, o Senhor é bom. Santo, santo Deus. Já li, livre da fornalha de fogo, decreto de morte, já li, né? Que foram livres por causa da bondade de Deus. Aleluias. Santo Deus, meu Deus. O Senhor é fiel e bom. Tu és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. De todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor. Aleluia, glória a Deus, meu Deus. Porque o Senhor, Ele cuida daqueles que escolhem andar no centro da sua vontade. Ele estende o seu cetro de justiça. Aleluia, glória a Deus. Ele estende o seu cetro de justiça. Alguns estavam com decreto de morte. Uns foram lançados na cova de leões, outros foram lançados em fornalha de fogo. Mas na hora certa, o Senhor estendeu o cetro de justiça. Aleluia, glória a Deus. Quando nós escolhemos obedecer ao Senhor e depender dEle, e não fazer as coisas como nós queremos e como nós pensamos, e não fazer justiça do nosso jeito, ao nosso modo. Aleluia, glória a Deus. No tempo certo, o Senhor estende o cetro de justiça. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Tem mais um texto aqui que eu quero ler também aqui para os irmãos. Oh, meu Deus. Fala, Senhor, aqui, Senhor, continua a falar nesse lugar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus, o Senhor é bom. Sua presença é doce e suave aqui nesse lugar. A presença dEle é real. Aleluia. Antes, quando eu me lembro, irmãos, a primeira vez que eu preguei aqui nessa igreja, era na gestão, em outra gestão, né, de outro pastor, que o Senhor abençoe. Aleluia, glória a Deus. Eu consegui pregar por 20 minutos. E eu entreguei o microfone e faltava muito tempo, porque eu tinha pego o microfone e era 7 horas da noite. E eu preguei, entreguei o microfone e o que eu ouvi foi: quando não conseguir pregar, canta, faz uma oração, canta uns louvores, porque falta muito tempo, senão vou ter que pregar de novo. E aquilo assim acabou comigo. Mas aqui eu sei que quando eu não conseguir pregar, que faltar as palavras, o pastor Ezequiel vai falar assim: vamos, irmã, louva, vamos louvar junto com a igreja, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos orar juntos. Aleluia, o Senhor é bom, porque o importante não é o que vai sair da minha boca, porque o que tem que sair da minha boca tem que alegrar o coração de Deus, e a vida dos irmãos também tem que ser edificada. Mas eu quero é que os irmãos glorifiquem o Senhor aqui comigo.
Aleluia. Quando a irmã irá não conseguir, não ter palavras, não fiquem quietinhos olhando para minha cara, não. Glorifiquem a Ele que está presente aqui nesse lugar. Abaceira, canta, abaceira. Não espero, eu não sou grande ministro, eu não sou daqueles que pregam, que conhece a Bíblia e fala tantas coisas e teologias. Mas eu conheço um Deus que é bom e a sua bondade dura para sempre. E o favor e a graça dele me alcançou. O favor e a graça dele me alcançou. Isso basta, é o suficiente. Aleluia, glória a Deus. Eu quero só obedecer a Ele, eu quero alegrar o coração dEle. Eu só não quero pecar falando coisas que eu não conheço. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho sim que me preocupar em estudar, em preparar mais para a palavra. Eu sou cobrada por isso. Eu sei quando o Senhor me cobra. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não posso pecar contra a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está presente aqui nesse lugar. Que Ele seja adorado e exaltado. Ofereça o seu melhor culto para Ele. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. E que há uma bondade e um favor dEle aqui. A bondade dEle nos alcançou. O favor dEle nos alcançou. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus verdadeiro. Aleluia, meu Deus. Santo, santo é o teu nome, ó Deus. Eu ia ler aqui, aleluia, eu vou ler. Oh, meu Deus, é difícil quando a gente recebe assim de última hora. Às vezes eu escrevo um monte aqui, eu vou falando e tal, e as coisas vão saindo, mas aqui hoje eu estou dependendo totalmente dEle. É dEle, é para Ele, e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Também em Naum, capítulo 1, versículo 7, fala, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Aleluia, glória a Deus. Nínive estava para ser também destruída. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor já tinha usado Jonas para falar para aquele povo. Agora Naum também se levanta e fala. Mas o Senhor é bom, o Senhor queria salvar aquele povo. Por causa da bondade do Senhor, não é porque eu e você somos bons, mas é porque o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Por causa de um justo, o Senhor salva uma nação. Aleluia. Oh, o Senhor é bom em todo o tempo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, também diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descende do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Mas o Senhor, Ele é bom e fiel em todo o tempo. Em todo o tempo. Aqui tem um texto que eu quero ler para a meditação dos irmãos. É uma ilustração, é um texto, é um poema. Fala a bondade que não falha. Fala de uma bondade que não falha. Eu posso prometer algo para você e falhar. Mas existe uma bondade que não falha. Ah, Jesus, hoje eu olhei para o Davi e eu falei, Davi, que se cumpra em você tudo aquilo que eu não pude fazer. Tudo aquilo que eu falhei com você, que se cumpra. Porque o Senhor é bom. Eu posso ter falhado, mas o Senhor, Ele não falha. Um pai, uma mãe, um amigo pode falhar, mas o Senhor não falha. Aleluias. Aonde eu fui falha, o Senhor é bom e fiel. Só permaneça, escolha sempre permanecer. Juventude dessa igreja, escolha permanecer. Ainda que a figueira não floresça. Ainda. Me ajuda aí, irmã Leide. Ainda que a figueira não floresça, que não haja flores
que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, escolham sempre permanecer nele. Ele é bom, a bondade dele dura para sempre e eternamente. Não vai cessar. Quando tudo aqui passar, quando tudo aqui acabar, nós ainda vamos provar da bondade dele. Aí é que nós vamos provar mesmo da bondade dele, né, irmã Juscelia? Aí é que nós vamos provar mesmo da bondade dele. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Aqui o texto que fala que a bondade que não falha, fala assim: a bondade de Deus, ela é como o sol, que mesmo quando as nuvens se escondem, ele continua lá. Aleluia, glória a Deus. Ele continua lá. Ela não depende dos meus dias bons ou ruins. Já falei isso aqui. Não depende dos meus dias bons ou ruins. A bondade dele, ela continua lá. Aleluia, glória a Deus. A bondade dele, ela é diária, ela é silenciosa e teimosa. Silenciosa e teimosa. Ela insiste em nós. Mesmo quando estamos longe, às vezes naquele momento a gente nem perceba nada. Mesmo quando pareça que desligaram um botão em nós, ela permanece lá. Aleluia, glória a Deus. Fala que ela é diária e silenciosa. Oh, meu Deus, ela não depende de mim, de você. Aí fala que ela me encontra no cansaço. Tem aqueles dias que a gente está tão cansado. Não tem aquele dia que, não sei se alguém aqui já passou por isso, de ter dormido a noite inteira, mas acorda cansada? E aí, ela nos encontra nesse cansaço. Porque aí, de repente, tudo muda, como um estralo. A gente recebe ali uma dose de ânimo. E a gente começa a fazer um monte de coisa, principalmente as mulheres, correr de um lado para o outro, e limpar, e fazer um monte de coisa. E aquele cansaço foi embora. É porque ela nos encontrou no nosso cansaço, porque ela é silenciosa. A gente nem vê e nem percebe. Mas em todo o tempo a bondade do Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus. E ela me lembra que eu sou visto. Quando a gente pensa assim, ó céus, ó vida, ninguém está me vendo. Eu não tenho ninguém aqui para me ajudar. Socorro, Deus. Ela está, ele nos lembra que ele está nos vendo. Aleluia, glória a Deus. E me lembra que eu sou visto. E me dá recomeço sem cobrar perfeição. Ele faz todo esse favor por nós. E ele não nos cobra nada. Ele nem cobra de nós que sejamos perfeitos. Mas ele se alegra que a gente permaneça nele, mesmo sendo imperfeito. E lembrando que ele aperfeiçoa a sua boa obra em nós até o fim. Oh, meu Deus querido. Não é bondade, ela não é uma bondade de momento e de caráter. E por isso posso descansar. Ele é bom antes, durante e depois da tempestade. Ele é bom antes, durante e depois da tempestade. O Senhor é bom em todo o tempo. Está terminando, eu quero
gostaria que a igreja ficasse de pé e louvasse comigo, mas aí eu quero que o Cleiton e a Gabi me ajudem, porque da bondade de Deus. Enquanto vocês louvam, eu oro aqui, eu ministro sobre a vida de vocês, sobre essa bondade e essa graça. Amém? E nunca se esqueçam do favor e da graça do Senhor. Que o Senhor abençoe as vidas que estão assistindo online. Que essa bondade do Senhor possa alcançar você aí do outro lado. Eu oro por isso. Porque não para aqui entre quatro paredes. Aleluia, mas como a gente sempre ouve do nosso pastor, a nossa igreja é uma igreja sem fronteiras. Porque nós dependemos de um Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Então que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe vocês com essa bondade que Ele nos alcançou aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Te amo, Deus. Você pode cantar isso. Creia nisso. Creia que a bondade do Senhor nunca falha. Peça que a bênção do Senhor alcance o seu familiar, os seus filhos, o seu esposo, a sua vida. E que a bondade do Senhor também alcance até aquele parente mais distante. Aleluia, que eles possam provar e ver que o Senhor é bom. Eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ela nos guia em meio ao fogo, na escuridão. É uma voz doce e suave, que arranca de nós todo medo, que lança todo medo fora. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Bondade de Deus. Declara: és fiel em todo tempo. Todo fôlego que venha, com tudo que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor siga abençoando a vida dos irmãos. Orem por mim para que o Senhor continue aperfeiçoando a boa obra dele na minha vida e que eu possa caminhar fazendo a vontade dele aqui nessa terra. Aleluia. E a bondade dele termina assim. Em João 2,16 diz que ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. E não há amor maior que esse, e não há bondade maior que essa. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.
Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? O que seria de nós se não fosse a bondade, a misericórdia do Senhor? Glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso e é bondoso para conosco. Que possamos cada dia estarmos no centro da vontade do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Deus abençoe nossa irmã Irã. Que Deus continue te usando. Aleluias. Não se preocupe com o tempo, irmã. Se for 10 ou 15 ou 20 minutos, o que o Senhor te der, entregue. Aleluias. Glórias a Deus. O pastor Frausilino outro dia falou com a gente na reunião. Se o pregador pregar 15 minutos e te entregar o microfone, amém, despede a igreja e todos vão para sua casa felizes. Não precisa ficar enchendo linguiça no púlpito. E é verdade, irmãos. A palavra do Senhor, ela é eficaz em nossas vidas. Não é por muito falar, é falar aquilo que o Senhor quer falar em nosso meio. Aleluias. Pastor Alberto Rezende, quem conheceu o pastor Alberto Rezende? Faz tempo que ele passou aqui pelo nosso setor, meados de 95, mais ou menos. Ele dirigiu a congregação do Piquiri. E certa vez encontramos com ele na sede, ele diz: pode me chamar para pregar, mas a minha mensagem é curta e objetiva. É 20, 25 minutos. Eu entrego o que Deus me deu e entrego o microfone. Não é por muito falar, mas é falar a vontade de Deus. Aleluias. E não se preocupe, irmã Irã, se o seu tempo faltar 20 minutos para acabar o culto, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus e vamos para casa felizes porque ouvimos a palavra de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, os trabalhos prosseguem normalmente. Amanhã, ensaio com as irmãs. Aleluias. Sexta-feira. Irmãos, vamos estar fazendo o teste com o ensaio das irmãs na sexta-feira, antes do ciclo de oração. Das 19 às 20 horas, ensaio, e das 20 às 21, oração. As irmãs vêm para o ensaio e já fica na oração. Amém? Amém ou não amém? Amém. Eita glórias. Aleluias. Deus é maravilhoso. E os trabalhos prosseguem normalmente. Lembrando que na próxima terça-feira teremos o ensinamento da escola dominical. Hoje, por conta da pré-conferência missionária, nós fomos ali para a igreja do Jardim Hebron. Quero agradecer a cada um dos irmãos que se disponibilizaram para estar indo ali adorar a Deus. Nosso irmão Juscelio, irmão Eleutério, secretário de missão, que Deus abençoe a vida de vocês. Glórias a Deus. Vamos continuar, irmãos, fazendo a obra do Senhor. Amém? Quero convidar aqui na frente os aniversariantes desta semana. Eloá, Daiane. Cadê o Alex? Alex foi arrebatado? Eita Jesus. Ele vai voltar, né? Então tá. Se ele chegar até o final do culto, ele ganha a bênção dele. Aleluias. Daiane. Eloá. Glórias a Deus. Nós vamos estar orando. Aleluias. Pietra fez aniversário também, Pietra? Eita Jesus. Vem cá, Pietra, vamos orar por você também. Depois eu trago a sua lembrancinha, tá bom? Combinado? Então tá bom. Aleluias. Quantos mais necessitam de oração, irmãos? Amém. Vamos nos colocarmos em pés. Irmãos, hoje é culto com as irmãs. Nós temos cantina. Nossa irmã Francisca fez uma canjica abençoada ali. Quanto que é a canjica? Apenas R$5. Copão de canjica por R$5. Que maravilha.
E lembrando que após os irmãos comerem a canjica, tem um bolo ali da Eloá para nós cantar parabéns para ela. Hein? Então ninguém vai embora. Amém? Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eleutério, ore por esses aniversariantes. Amém? Amém. Amém, irmãos. Eu saludo com a paz do Senhor. Vamos orar. Deus amado, Senhor, estamos aqui, Senhor amado, Deus tremendo. Obrigado, Senhor amado, por tus servas, Senhor, que completaram, Senhor amado, um ano mais de vida, Senhor. Abençoa, Senhor amado, a cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor amado, nesta frente, Senhor. Ajuda, abençoa, Senhor amado. Abençoa cada vida, Senhor, em seu trabalho, em seu estudo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor amado. Mas tu és fiel, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por este culto, Senhor amado. Tu abençoaste nossas vidas, Senhor, com tua palavra, com louvores, Senhor, para a tua glória e honra, Senhor amado, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor amado. Abençoa os irmãos, Senhor, as irmãs, Senhor amado, no trabalho desta semana, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa com o poder de tu Espírito Santo, guardando, livrando, Senhor, de todo mal, Senhor amado. Mas, Senhor, neste lugar te adoramos e glorificamos. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Glória a Deus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.